tem todos os sinais de uma terceira guerra mundial, tem todos os ingredientes necessários para iniciar uma terceira guerra, que era coisa que até alguns meses atrás falava, não, isso é uma questão muito regional, é uma questão, só que a gente está vendo o Irã arrastando cada vez mais outros países para aquilo. Nós não entendemos. Quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, Senhor, me ajuda a entender isso daqui, porque hoje, quando a gente lê a história antiga, a gente entende o que aconteceu, o que Deus fez. Ele usou o Império Assírio contra aquele grupo, só que daí ele quis castigar os assírios, ele levantou a Babilônia foi, conquistou assírios, houve o castigo deles, e ao mesmo tempo estava castigando também o Judá. Só que mais uma vez ele pegou e falou, só que eu vou castigar você também, porque você também está sendo mal, né? Porque Deus não queria que eles fossem escravizar as pessoas. A proposta não era escravizar, é eles perceberem quanto que era ruim viver numa terra onde existem outros deuses. Vocês não querem cultuar outros deuses, então vocês vão viver lá no meio deles. Vocês verem como isso é ruim. Só que eles viraram escravos. Daí Deus manda os medos e persas para conquistar a Babilônia e castigar a Babilônia. Depois ele manda o Alexandre para castigar o Ciro do Império Medo-Persa. Mais uma vez. E ao mesmo tempo, o que ele faz? Como o Império Grego-Macedônio fala o grego ia ser a língua comum daquela época, era o inglês de hoje, ele preparou tudo para que no Novo Testamento ele fosse escrito em grego, porque todo mundo ia entender. Por que não foi escrito em hebraico? Por que não foi escrito em egípcio? Né? O Moisés, ele foi alfabetizado no alfabeto lá do Egito, né? Ele sabia também, obviamente, o hebraico. Mas se fosse escrito o Antigo Testamento na língua, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, fosse escrito na linguagem egípcia, nós teríamos ficado até recentemente sem saber o que estava escrito, porque só conseguiram descobrir a tradução do egípcio para a nossa língua hoje em dia aí no 1800 e pouco, que eles conseguiram descobrir o que era, como é que traduz aquilo. Então Deus vai preparando tudo que acontece, nós estamos vivendo hoje, é porque Deus foi preparando aquilo para acontecer. Então o Império Assírio, que ascendeu e caiu, que declinou, Babilônia a mesma coisa, Medo-Persa a mesma coisa, Império Grego, Macedônio, até os dias de hoje. Daí a gente olha hoje e fica pensando, o que Deus está fazendo para a vontade dele acontecer lá na frente? E essa é a grande questão que os analistas ficam brigando, né? A gente fica brigando, porque e a gente tem preferências, né? Se eu tiver que falar, o que você prefere, aos Estados Unidos ou a China? Eu prefiro os Estados Unidos, é óbvio. Ele é bonzinho? Não, não é uma bonzinha, é uma porcaria. Só que entre ele e a China, eu prefiro ele. É menos porcaria. Né? Menos ruim. É porcaria, mas todo mundo quer ir para uma porcaria boa. Agora, não há dúvidas de que Deus está escrevendo este caminho. E é isso que a gente fica aqui tentando descobrir. O que é? Deus está usando, é óbvio, ele usa quem ele quiser. Ele está usando, o Trump está sendo usado por objetivo de Deus? Está. O Xi Jinping está sendo usado por objetivo de Deus? Está. Não tem dúvida disso. Aqui no Brasil, o Lula está sendo utilizado por objetivo de Deus? Está sendo usado por Né? Deus. Por quê? Porque Deus usa inclusive a maldade do homem para que você é mal, tá? Eu preciso de alguém mal nessa situação aqui porque eu quero que vai acontecer tal coisa. Então o cara vai fazer umas coisas erradas lá que de alguma forma ele vai ser castigado. E a gente lê aqui esses profetas, a gente imagina exatamente, eu penso pelo menos exatamente isso. A gente enxerga o mover de Deus, como é que Deus alinhavou tudo aquilo, né? E não tenhamos dúvida, está acontecendo exatamente a mesma coisa nos dias de hoje.
Exatamente a mesma coisa. A questão é que a gente não enxerga, a gente não percebe. A gente tenta entender. E é isso que está. E aqui o Naum está contando, né, algo que aconteceu, e daí ele então diz agora aqui no capítulo 2, o cerco e a tomada de Nínive, que é onde ele começa a descrever. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Sobe contra ti. Da onde que ele veio? Da Babilônia. Olha lá. Olha a Babilônia aqui embaixo. Nínive aqui em cima. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos de seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço, as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Aonde está agora o covil dos leões e o lugar dos pastos dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebata o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas, os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, o Senhor dos exércitos, queimarei na fumaça dos teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da tua terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. É uma descrição terrível, terrível. Tá? Ele faz essa comparação com os leões. Olha, cadê o leão que ia, destruía, trazia a presa para comerem ali, o leãozinho, a leoa e tal, força, acabou, não tem, vai ser queimado, vai ser destruído, não vai sobrar nada de vocês. Essa é a vontade de Deus, aquilo que Ele vai expressar. A ruína completa de Nínive é a continuação do texto. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Está dizendo que essa cidade era, inclusive, feiticeira, comparando a uma meretriz, né? Eis que estou contra ti, diz o Senhor do Exército, levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. E foi realmente um espetáculo, porque imagina uma cidade, um país tão poderoso contra ele, a humilhação diante dos povos em volta,
que detestavam eles, os caras não estão aplaudindo, né, o que aconteceu. Então disso está falando aqui, eu vou mostrar a tua nudez, é como eu vou deixar você nu na frente de todo mundo, vou jogar imundícia sobre você e vou tratar com desprezo e vou fazer de você um espetáculo. Há de ser, diga-se, quer falar alguma coisa? Diga-se que a feitiçaria deles vem até hoje, né? O horóscopo é deles. A feitiçaria dos povos é até hoje. E o povo as coisas erradas, elas permanecem intactas, sempre, né? Perfeitas, coisa. Há de ser, no versículo 7, há de ser... 3, 7. Há de ser que todos os que vierem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Ele está fazendo uma comparação aqui com o Egito, porque o Egito também de alguma foi tomado pelos assírios. A gente vê aqui no mapa, aqui, ó, eles chegaram até Mênfis, eles tomaram todos esses pedaços de Tebas, então ele está fazendo essa comparação. Você é melhor do que Noamon? Fala, ó, vocês tomaram lá o Egito, vocês acham que vocês são melhor do que ele? Que estava situado entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Pute e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio e foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos temporãos, e os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, as portas do seu país estão abertas, de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Ele está dizendo, a cidade está aberta, vocês estão perdidos. É como se o portão tivesse aberto, eu vou deixar entrar todo mundo. Aí, as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos, eles destroem tudo. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica tuas fortalezas, entra no barro e pisa massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Então, os gafanhotos vão consumir tudo. É como os gafanhotos consumindo tudo, né? Ele faz essa comparação com esses gafanhotos e os próprios chefes como sendo gafanhotos também, né? Os teus pastores, verso 18, né? Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, vocês são tão maus, porque todos vão aplaudir o que está acontecendo com vocês. E efetivamente, nós vemos aí o que aconteceu, porque se ele está falando isso em 650, em 701, ou
seja, em torno de 50 anos depois, 701, foi o como é que fala? Senaqueribe. Com a tomada a queda deles foi em ano 612, se eu não me engano, e foi a queda efetivamente da Assíria. Então eles está falando aqui em torno de 650, 655, 650, 40 anos depois, Nínive é tomada, ou seja, o Império Assírio, como ela era a capital, a Síria era a capital, a queda da Assíria determinou, de alguma forma, a queda do Império Assírio. A queda de Nínive determinou a queda do Império Assírio, porque ela era a cidade mais importante, onde ficava todo o controle administrativo da cidade. Então, essa descrição de Naum é uma descrição clara de alguma coisa que ia acontecer e aconteceu, né? Tal como quando a gente vê Jonas ainda, a gente fala, olha, o pessoal ainda se arrependeu, né? Imediatamente a palavra de Jonas, eles se arrependem. No Naum não acontece nada e 40 anos depois eles são levados. E o grande link que eu mais uma vez quero fazer, Deus continua fazendo exatamente a mesma coisa hoje. A gente pode nem entender, mas isso está acontecendo exatamente hoje. Deus está escrevendo a história através de cada um de nós, dos governos principalmente. A grande vantagem e o consolo que nós temos é de que a vontade de Deus e o plano dele é um plano bom para nós. Nós podemos sofrer um pouco aqui, né? Mas isso é para o nosso bem futuro. Então, irmãos, Naum é isso, é um livro pequeno, né? Talvez hoje, se tivesse visto o vídeo, a gente tivesse terminado na próxima aula, como não deu certo aí, vocês vão assistir o vídeo então depois em casa, né? E aproveitem, que eu acho que vale a pena. Então, Deus nos abençoe e até a próxima. Não tem mais nada.